Bom dia, amados irmãos. Sejam bem-vindos e acolhidos na casa de Deus. Nós viemos para cá porque aceitamos esse convite especial do Senhor. É Deus quem nos chama para nos reunirmos com Ele, porque na casa dele Ele quer nos dar a sua palavra e nos alimentar com a sua presença. Por isso é um privilégio cada um de vocês hoje poderem se encontrar com Ele e também ouvir a palavra dele que vai ser traga no momento da pregação. Eu quero convidar as crianças para que venham aqui para o momento do culto infantil, receber a bênção, e aí elas seguem para as atividades delas. Venham aqui diante do altar, por favor. Vamos direcionar a mão direita para as crianças e pedir a bênção de Deus a elas. Amado e bondoso Deus, os frutos do teu reino são as crianças que tu colocas a cada uma delas sob os nossos cuidados. Também, ó Pai, queremos entregá-las aos teus cuidados com a tua palavra, que elas possam aprender as maravilhas do teu amor, crescer na tua presença e praticar aquilo que é da tua boa e santa vontade. Que as pessoas que estão neste momento habilitadas a trazer para elas a tua palavra sejam inspiradas em ti, em Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom culto infantil para vocês, tá? Enquanto as crianças seguem para a atividade do culto infantil, eu quero acolher entre nós as pessoas que estão aqui nos visitando. Eu peço que aí, mencionando os nomes, as pessoas possam se levantar. A Júlia e o Pedro, eles estão ali no canto, é a primeira vez que estão aqui entre nós, tá? Sejam acolhidos entre nós. Eu peço que alguém da comunidade aí perto os cumprimente em nome da igreja. Bem-vindos, tá? Que possam ter conosco um momento precioso de estudo e encontro da palavra, tá? Obrigado pela presença de vocês. Também temos aqui a família do Rogério e da Giovanni, né? O casal aí com seus filhos Pedro e Davi. Eles são de estados diferentes, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Peregrinaram pelo nosso país, agora estão vindo de Cuiabá, né? Residindo conosco aqui em Campinas. Frequentavam a nossa igreja lá em Cuiabá, e agora estão aqui conosco. Eu peço que alguém da igreja possa acolhê-los aqui entre nós. Alguém poderia ir da igreja ir por perto fazer a acolhida a eles. Rogério e Giovanni, sejam bem acolhidos com a tua família aqui entre nós, tá? Que possam encontrar-se conosco dominicalmente aqui nesta casa de Deus, porque Deus é quem os trouxe até aqui e Deus continua zelando pela família de vocês. Obrigado pela presença de vocês. Tem mais alguém que está visitando aqui a igreja hoje? Certo. Vamos então invocar a presença de Deus, nos colocamos de pé. Este domingo é um domingo especial, porque nós estamos entrando no tempo da paixão de Deus desde a quarta-feira de cinzas, né? Estamos celebrando o tempo da quaresma. E este culto, ele tem que precisa ser iniciado, como todos os outros, no nome do nosso Senhor. Neste tempo da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos reunimos em culto, em nome do poder da Santa Trindade, que se faz presente entre nós, no Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham a bondade de tomarem os seus lugares, o nosso canto, hino de número 25 do livro de canto da igreja.
Bom dia, comunidade. Jesus respondeu ao tentador: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Por meio deste versículo, quero saudar todos vocês neste primeiro domingo na Quaresma. No versículo, Jesus o responde ao tentador que o verdadeiro alimento da nossa vida é a palavra de Deus. A comida nos sustenta por um tempo, mas o alimento da presença de Deus nos sustenta para sempre. Por isso, a Quaresma nos chama a meditar sobre o gesto de Deus pela humanidade. Em Cristo, Deus assume as dores da criação, assume o sacrifício na cruz, derramando seu precioso sangue misericordioso, para que o perdão divino chegasse a todos nós. Quaresma é tempo de reflexão, pois ela lembra essa trajetória de Cristo até a cruz. Se a quarta-feira de cinzas recorda que somos, como diz o livro de Gênesis, tu és pó e ao pó tornarás, a Quaresma sinaliza que há pecado e mortalidade em nós, nos chamando ao jejum espiritual, ao arrependimento, à contrição, porque estamos na escuridão e somente a luz de Cristo pode nos salvar. Então, penitentes e arrependidos, iniciemos a nossa celebração fazendo a nossa confissão de pecados, com o Salmo 32, entregando a Deus a nossa culpa e recebendo da sua mão o perdão. Peço a quem puder se colocar em pé e façamos juntos a confissão de pecados. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegres cantos de livramento. Eu o instituirei e lhe ensinarei o caminho que vocês devem seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, e que são dominados com freios e cabestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se, ó justos. Exultem todos vocês que são retos de coração. Amém. Cantamos o hino 63. Ouve, Senhor. Deus ouve o nosso clamor. Quando nos arrependemos e entregamos a Ele a nossa confissão, Ele nos exorta para que obedeçamos a sua vontade. Quem segue a Deus e com sinceridade entrega a Ele a vida,
ouve da palavra bíblica a seguinte fala: considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. E assim sejamos perdoados. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido, Muitas são as aflições do justo. mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos. Nenhum deles sequer será quebrado. Cantemos ao nosso Deus, que cuida de nós, nos salva e age para nos aliviar em plenas as dores. Número 55, Kyrie eleison. Convida quem pode a fazermos um momento de oração. Senhor Deus, agradecemos-te por este culto e pelo teu amor que nos salva. Neste período de Quaresma, conduza-nos ao arrependimento sincero e nos concede firmeza na fé. Que saibamos refletir o sentido da via crucis de Cristo e o seu sofrimento por nossos pecados. Assim rogamos, envia-nos o teu Santo Espírito e converte o nosso coração a ti. Dá-nos a tua palavra e nos orienta por tua vontade. E que, ao ouvir o teu ensino, saibamos proclamar o teu reino e te servir como tuas testemunhas. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que na cruz sofreu por nós. Amém. Tenham a bondade de tomarem os seus lugares, porque o amor de Deus é sem fim, porque Ele envia o seu Filho amado para nos salvar. Exaltemos a grandeza de Deus entre nós com o hino 623, Senhor, meu Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama.
tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17 e capítulo 3, versículos de 1 ao 7. Na minha Bíblia, na página 8 e 9 do Antigo Testamento. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ele deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus serei conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Para aclamarmos o Evangelho, nós vamos cantar o hino 165. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transporte em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo o meu ser te ouvirá. Eu convido a comunidade, quem puder se colocar em pé. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Na minha Bíblia, na página 7 do Novo Testamento. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães.
Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te aguardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Palavras da salvação. Cantamos o hino 313. Amado Deus e Pai, preserve em nós a Tua palavra, mostra-nos a caminhada do Teu Filho neste tempo da paixão, para que encontremos nele o arrependimento, a contrição, e possamos ser orientados também nele pela Tua vontade. Que esta palavra, ó Pai, que Tu traz a cada um de nós, nos inspire a vivermos neste mundo, proclamando o Teu Evangelho, transformando vidas e renovando a nós mesmos. Por isso, dá-nos entendimento e sabedoria, porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz ao nosso caminho. Amém. Tenham a bondade de tomarem os seus lugares. Querida igreja, amados irmãos e irmãs, as leituras de Gênesis e também de Mateus narram duas cenas antagônicas sobre a tentação. A primeira, ela acontece no paraíso, quando Adão e Eva são seduzidos pelo mal e perdem o Éden. A segunda acontece no deserto, quando Jesus, na privação diante da dor e na fome,
ele confronta-se com o mal, oferecendo-lhe alívio, poder e alimento. O contraste é bem evidente nessas duas cenas. No paraíso, unidos a Deus, Adão e Eva desfrutavam da tranquilidade e da abundância. Ainda assim, tudo aquilo não parecia ser o suficiente para eles. Eles caíram na cobiça de possuir o que não podiam ter e quiseram ser como Deus é. O paraíso converteu-se para eles num deserto de ilusão. E essa transgressão custou-lhes a própria vida, a perda da eternidade. Já Cristo, ele está no deserto. Nada, naquele momento, lhe oferece conforto e sacia a sua fome. Aliás, o conforto e a saciedade foram ofertados a ele pelo mal. Mas Jesus não se ajoelhou para a cobiça. Cristo, no deserto, reconquista o paraíso perdido, que só pode ser reencontrado por nós através dele. Paulo, nas cartas, ele contrasta esta atitude de Adão com a atitude de Jesus. E Jesus recebe o título de último Adão, ou às vezes a gente ouve por aí o segundo Adão. Se o primeiro Adão desobedece, sucumbe ao pecado e à morte, sendo negligente com a criação, o último Adão, no caso Jesus Cristo, é obediente a Deus, repara o prejuízo causado pelo primeiro Adão. Cristo extirpa o pecado, estabelece o pacto da nova criação e restitui para nós o direito de retornarmos para o Éden, juntamente com a justiça de Deus e a sua abundante graça. Se o primeiro Adão se tornou a porta de entrada do pecado e da morte, Jesus se tornou a porta de entrada do perdão, da ressurreição e da vida eterna. No paraíso, a figura da serpente distorce as palavras de Deus numa pergunta retórica. Se vocês olharem lá em Gênesis, que foi lido hoje, olha a fala da serpente. É verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Não foi isso que Deus disse. Deus havia autorizado a comer todos os frutos de todas as árvores do jardim, exceto de uma delas, que não se comesse dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque eles certamente morreriam. Mas ainda Eva, ela consegue também distorcer as palavras de Jesus e vai dizer: olha, ele proibiu a gente de comer aquele fruto. E também proibiu até de tocá-lo, e nem isso também Deus havia dito. Então, ao plantar no coração do casal a desconfiança em Deus, a serpente, ela insinua que Deus, ele não agiu com uma bondade transparente. Em outras palavras, a serpente está dizendo para o casal: olha, o Deus de vocês é egoísta, ele é mentiroso, ele ocultou para vocês privilégios desta árvore, porque vocês não vão morrer. Pelo contrário, os seus olhos vão abrir para conhecer o que é o bem e o que é o mal. Percebam que o mal não nega Deus. Ele nunca vai negar Deus, mas ele distorce Deus na nossa mente. E aí nós percebemos que quando nós questionamos a retidão e a bondade de Deus, a semente do pecado é lançada em nossa vida e o paraíso começa a se descarrilhar. Agora faltava muito pouco para que a palavra de Deus fosse desacreditada e se instalasse no coração do casal o ressentimento e a ingratidão. Esse processo da queda
é constantemente na nossa vida. E os mesmos passos da queda acontecem também como aconteceu. A queda e a perda do paraíso levantam algumas perguntas muito complexas e difíceis de serem elucidadas. Desta feita, por exemplo, pressupor que na queda o pecado e a morte entraram na vida da humanidade. Como entender que Deus, sendo absoluto, todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, como entender que Ele permite que o mal caminhe pelo paraíso dentro da própria criação? Será que o mal foi criado por Deus? E aí nós entramos num discurso bem delicado da fé. E o perigo de associarmos a serpente com a figura do demônio é um desses perigos de falta de compreensão do que está acontecendo. Pois nós pressupomos que o mal está assim na origem da criação, se dissermos a serpente é a figura do demônio. Conquanto em Gênesis, Deus ele sempre constatou, durante a criação, que tudo era muito bom. Se tudo era muito bom, como é que também o mal está lá? O que nos leva a entender, na perspectiva cristã, que o surgimento do mal não está no projeto original da criação do universo. Carl Jung ele dizia que o diabo, o mal, é a soma da escuridão da natureza humana. Pois aquele que vive na luz se esforça para ser a imagem de Deus. Por isso, meus amados, podemos pressupor, podemos entender que o mal ele surge por um desvio de caráter. Pela capacidade da criatura decidir opor-se ao seu Criador. O mal é um acidente de percurso, um desvio da conduta derivado do fato de Deus ter criado nós, seres para a liberdade, com capacidade volitiva, cognitiva e decisória, como é o caso do ser humano e também dos seres angelicais. Anjos e humanos acorrem ao mal quando se instala no coração deles o uso indevido da vontade. E eles, com isto, trazem para si a capacidade de dizer não para Deus. Quando nós resolvemos dizer não para Deus, nós acabamos canalizando para este mundo um projeto de anti-Deus. E aí está o mal. Mas o mal, ele não diminui a soberania divina, jamais. E nem tem o poder de medir forças com Deus. Não é um poder equivalente ao poder de Deus. Mas, por que então ainda assim, num desvio de conduta, Deus permite com que isso seja cíclico e venha a acontecer constantemente? Exatamente por um princípio que Deus deu para todos nós. Liberdade de decisão, livre arbítrio para escolhermos pela nossa consciência aquilo que nós queremos. E Deus ele permite com que isso aconteça até que Cristo venha novamente e a nova criação seja instalada. Guardem com vocês uma frase importante sobre isto. Porque se Deus ele negasse a nossa negação a Ele, Ele não seria Deus. Repito, viu? Se Deus negasse a nossa negação a Ele, Ele não seria Deus. Ele seria um Senhor de imposição, tirano. Mas na liberdade que Ele nos dá, Ele até aceita que nós o neguemos. Não obstante, a perda do paraíso recusa o pressuposto de que Adão e Eva nada soubessem sobre o chão que eles estavam pisando. Deus os criou sob o alerta de não comerem dos frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles tinham discernimento. Eles sabiam das escolhas ruins. Eles desfrutavam da liberdade de poder abandonar a Deus enquanto eles quisessem. Eles podem ser considerados até inocentes no fato de ainda não entenderem o que é o pecado,
mas jamais podem ser considerados inocentes por desconhecer a sua própria natureza e inclinação ao mal. Há um pensador da igreja, Kierkegaard, ele dizia que o pecado ele é responsável por causar uma fissura na alma das pessoas, levando todos nós ao desespero. No pecado, nós invejamos o poder de Deus. Nós caímos em duas atitudes muito claras diante de Deus. Uma delas, nós negamos a nós mesmos, porque nós não nos aceitamos como criaturas que não sabem de tudo. Porque Deus sabe de tudo e eu não posso saber. Porque eu sou limitado. Porque eu sou fraco. E a primeira atitude do nosso desespero é negar a si mesmo. Porque eu não sou o que o outro é. E aí, quando eu não sou o que o outro é, eu dependo dele. Mas ele vai dizer que também pode haver uma outra atitude diante do pecado. Nós desejamos ser nós mesmos, mas de uma forma bem diferente, com qualidades de seres superiores e supremos, invencíveis. De um lado, então, o pecado nos rouba a identidade e nos seduz a abandonar a nós mesmos para tentar ser o outro. Por outro lado, também o pecado ele pode seduzir-nos a ser inflamados por nós mesmos, no intuito de querermos ter de nós uma versão ainda mais melhorada, com poderes supremos, arrogantes e onipotentes. E esses dois pecados, eles vão entrando em nós e saindo de nós constantemente. Por isso, segundo Kierkegaard, o pecado é a doença mortal advinda do desespero. Porque o ser humano ele se desespera, ou por um ou por outro. O pecado é uma fraqueza que nos diminui e nos desafia a nos elevar à suprema potência de nós mesmos. Ele insinua também a não ser nós, mas também a querer ser uma versão melhorada de Deus. Enquanto isso, sabe o que nós fazemos? Nós negamos a voltar para o único que é capaz de executar em nós um processo de cura e nos salvar, que é o próprio Deus. O confronto com Deus e o desejo de ser Deus estão no centro da queda de Gênesis. Na busca por conhecer o bem e o mal, está implícita a nossa vontade de possuir o que é próprio de Deus. Mas qualquer criatura tem poder limitado. Ao querer se apropriar de Deus, ela rompe o seu elo com o Criador. Quando nós transgredimos os limites estabelecidos por Deus, nós percebemos que isso não foi muito salutar. A desobediência à sua vontade, o desejo de alcançar um estado de quase divino, desencadeia o pecado e coloca raízes profundas no desejo do ser humano, que acaba negando a si mesmo e aspira o projeto de ter poder absoluto e independente, ainda que seja igual ao poder do seu Criador. Amada comunidade, queridos irmãos, é evidente que a árvore do conhecimento do bem e do mal jamais iria elevar aquele casal na mesma condição de Deus. Mas a tentação lançada pela serpente, se vocês perceberem na sequência da leitura, depois que ela fala, Eva levanta os olhos para a árvore e tudo pareceu ser mais gostoso, ser mais palpável, ser mais desejável. Assim nós somos também. Nossos olhos se enchem da vontade em possuir o que nós vemos, mas muitas vezes não nos compete ter. Enquanto isso, o nosso coração vai se esvaziando de Deus. Lembra daquela cena de Abraão e seu sobrinho? Entre as duas escolhas que eram para fazer, Abraão chegou para ele e disse: olha, escolha para onde você quer ir. Ou para a região do vale, do Jordão, ou para trás. E para trás tinha deserto. E aí o texto ele é bem claro, né? E é muito bela a forma como coloca lá. Ló, ele levantou os olhos para o vale.
E lá estava tudo verde, muito bonito. E ele disse, é para lá que eu vou. Ele sequer pensou que o Abraão, idoso, teria que enfrentar o deserto pela escolha que ele fez do melhor. E que acabou não sendo tanto o melhor assim. Espanta o texto de Gênesis a consciência do casal quanto ao erro. E até um sentimento antecipado da culpa antes de cometer o delito. Ao comer do fruto, um envolve o outro na culpa. Isso é também comum entre nós. Muitas vezes nós sabemos do erro, vamos para o erro, mas eu não vou sozinho. Porque quando a culpa cair, pelo menos eu posso dizer, fulano também caiu comigo. Será que é natural isso nosso? Esse instinto de sermos desobedientes e termos prazer de que os outros também sejam comigo? E aí nós percebemos que sempre queremos cúmplices nas coisas erradas. Mas na hora de assumir o erro, aí é difícil. Percebo que quando eles comem do fruto proibido, eles percebem a vergonha deles. E a questão toda não é a nudez, a sexualidade, como muitos falam. Eles percebem o erro cometido. Eles encaram a si mesmo na nudez das suas próprias debilidades. E eu preciso tampar o meu erro, as minhas debilidades, e me esconder. E pior do que isso, quando Deus me procura, eu não tenho capacidade de chegar até Ele e dizer, Senhor, me perdoe porque eu fiz algo errado. Deus precisa perguntar, aonde você está? O que é que você está fazendo? Deus precisa me encontrar no meu pecado, porque eu não tenho coragem de encontrá-lo com Ele, por causa do pecado. Mas aí a situação se agrava ainda mais. Porque Deus ele pergunta, o que você fez? O que eles respondem? Eu não fiz nada. Foi ela que me fez fazer. Ah, eu também não fiz nada. Foi o outro que me fez fazer. O que é isso? A culpa nunca é minha. A responsabilidade é nunca minha. O pecado entrou na minha vida porque outro o colocou e não fui eu. Santo Agostinho ele dizia que o pecado nasce da nossa decisão de viver sem Deus e se autogovernar. Mas no autogoverno, muitas vezes nós não queremos assumir as consequências disso tudo. Esta tentativa falida de querer ser Deus, agindo com empáfia, desobediência, desejo desvairado, tornou-se um plano penoso e catastrófico para o casal. Adão e Eva criaram um fosso na relação entre eles e Deus, entre os dois, entre a criação. E essa ruptura tem arrancado, desde então, de todos nós, a qualidade de vida perdida no Éden e a capacidade de assumir os nossos próprios erros. Mas sabia que o interessante disso tudo é que o inesperado um dia vem a acontecer. Deus ele resolve tomar uma atitude. Enquanto o pecado ele nos incita, nos contamina a desejar ser igual a Deus, ser onipotente, a invadir a morada de Deus e dizer, eu quero sentar no seu trono. Deus ele vai olhar para nós e vai dizer, eu vou decidir ser como vocês. É fascinante, sabia? A resposta do nosso Criador em lidar com o nosso desespero de não querer ser nós. Ao encarnar neste mundo através de Cristo, Deus ele esvazia o seu trono de todo o poder. E somente em Cristo nós vamos encontrar a referência verdadeira do que é ser de fato um ser humano. O divino precisa entrar na nossa vida para nos ensinar a ser o que nós negamos ser. Então o movimento de Deus de se aproximar de nós, ele tem um intuito de nos orientar, que nós somos amados por Ele, do jeito que nós somos.
e que há um projeto de Deus para nos aproximar do Éden, sem querermos ter pensamentos elevados ou um coração inflamado de querer ser como Deus é. A identidade de Cristo conosco, ela é confirmada nos cravos que foram colocados nele. A carne dele sofreu a crucificação. E naquele momento de grandes dores, ele não implorou para ser Deus, pelo contrário, ele continuou sendo como nós. Permaneceu calado, desfazendo toda aquela ruptura que nós desencadeamos contra Deus desde a perda do paraíso no Éden. Cristo, então, ele nos ensina que nós não podemos ser Deus, mas que Deus é o espelho pelo qual nós devemos imitar muitas coisas: respeito, caráter, bondade, amor, virtude, misericórdia e tantas outras qualidades advindas do nosso Senhor. Então, meus amados, ter fé é seguir os mesmos passos de Jesus Cristo, é identificar-se com Ele, é imitá-lo como exemplo de santidade e espiritualidade. Em Cristo nós somos reorientados na busca pela nossa própria identidade e afinidade com Deus. Somente Cristo pode restaurar a nossa relação com a plenitude, a nossa imagem e semelhança com o divino. E na ressurreição, Cristo nos coloca novamente perto da porta do Éden. Nos ensina a derrubar os pequenos deuses que nós construímos para nós mesmos, para que novamente alcancemos o paraíso perdido. E com ele, vida eterna. Sempre salvaguardados pela redenção e pela promessa de restauração da nossa unidade conosco, com o outro, com Deus e com a criação inteira. Vocês querem seguir por este caminho? Vocês querem transcender a caminhada com Deus muito mais além para os projetos sociais, para os projetos pessoais que nós temos neste mundo? Então, neste tempo de Quaresma, peçamos a Deus que sejamos orientados pelo caminho de Cristo, desfazendo-se da vontade de tornar-se igual a Deus, abraçando o anseio de sermos imitadores do nosso Senhor e Salvador, sempre conduzidos pela fé. Que assim seja, né? Em nossa vida e coração. Amém. Em resposta à pregação, eu peço a quem pode a colocar-se de pé e professemos o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queiram tomar os lugares. Agradecemos as ofertas do dia 19 de fevereiro, que somaram R$260 e foram destinadas para os trabalhos da comunidade e manutenção patrimonial das nossas dependências. As ofertas de hoje são destinadas para o trabalho da diaconia do Sino do Sudeste. Praticar diaconia é uma forma de materializar a fé, tornar palpável o que professamos em palavras. Somos no Sino do Sudeste 17 instituições diaconais e projetos diaconais. Além destes, cada comunidade pratica a diaconia comunitária, assistindo as pessoas que a procuram.
Tudo é feito por motivação de fé. Cristo nos ajudou com perdão e salvação. Nós ajudamos irmãos e irmãs em sua necessidade. Que Deus abençoe dádivas, doadores e quem fizer uso da nossa oferta. O canto é o 405. Agradecemos de Jesus por nos sofreste amarga cruz. Teu sangue foste derramar somente para nos salvar. Nós te rogamos, homem Deus, que pelos sofrimentos teus nos queira sempre consolar, da morte eterna nos salvar. Assiste-nos na tentação, estende-nos a tua mão, na derradeira hora que daqui esperemos só em ti. Oh, faze-nos em ti confiar, jamais nos has de abandonar. Dá-nos certeza, ó Jesus, tu nos salvaste pela cruz. Nos coloquemos de pé. O Senhor esteja convosco. E contigo também. Elevemos o nosso coração a Deus. Ao Senhor o elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Sim, é digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e lugares rendamos graças a ti, ó Deus, porque és fiel e jamais deixaste de cumprir tuas promessas. Em tua insondável misericórdia, deste-nos a salvação através de Jesus Cristo. Por tudo isso, nós agradecemos, louvamos e bendizemos o teu santo nome, cantando. Santo, 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 meu coração te adora, meu coração só sabe dizer: Santo és, Senhor. Na noite em que foi traído ele, nosso Senhor Jesus Cristo, tomou o pão, partiu, rendeu graças e entregou-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei dele todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o comerdes em memória de mim. A seguir, depois da ceia, tomou também o cálice, rendeu graças e entregou ao grupo, dizendo: Tomai e bebei dele todos vós, isto é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança, que é derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos a morte do Senhor por nós, até que ele retorne com seu poder. Jesus, tua morte anunciamos nós, louvamos tua ressurreição, até que venhas com teu poder. O cálice da bênção pelo qual damos graças é a comunhão do sangue de Cristo. O
que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Nós, embora muitos, somos um só corpo. Deus fiel, derrama sobre nós o Espírito Santo. O Espírito que dá vida, cria comunhão e nos torna um só corpo. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Cristo, ao partilhar do pão da vida e do cálice da salvação, se tornou o cordeiro imolado, sendo fiel até a morte, ressuscitando e subindo aos céus, sob a promessa de que virá para julgar vivos e mortos. Ele veio nos salvar, ele é o Cordeiro de Deus. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tem piedade. Ó Jesus Cordeiro, tiras o pecado e o mal, tua paz concede. Amém. Guia-nos, Senhor, para a alegria da tua mesa, para que recebamos o benefício do que Cristo fez por nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Queiram tomar os lugares. Assim diz a palavra de Deus: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta, ali entrarei, cearei com ele e ele comigo. Vinde, pois tudo já está preparado. A mesa da ceia é a memória do sacrifício do nosso Senhor por nós. Quando nós participamos desta mesa, é como nós estivéssemos sentados novamente na comunhão com o nosso Criador. Por isso, cada um de nós, que assim foi preparado e se sente habilitado a vir até aqui, podem vir. Independente se nós somos ou não aqui da igreja, a mesa da ceia é uma mesa cristã, é a mesa da comunhão, da comunidade divina. Enquanto nós vamos servir a mesa aqui em forma do altar, a Juliana, ela trará para nós alguns hinos.
Troca. Quer trocar? Tomai, comei e bebei, isto é o corpo e sangue do nosso Senhor. Vamos nos dar as mãos. Assim diz o nosso Senhor: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante a face e conceda a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém. Isto é o corpo e sangue do nosso Senhor. Tomai, comei e bebei. Assim nos diz nosso Senhor Jesus Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor coloque a sua mão sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que sobre vós o Senhor levante a face e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus, o Pai Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Deus. Amém.
Assim como nós estamos, vamos orar. Todo-Poderoso Deus, somos gratos pelo alimento da Santa Ceia e pela unidade na mesa da Tua graça. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Queremos agora fazer o momento da oração e intercessão da igreja. Eu pergunto, vocês têm algum pedido que queiram colocar neste momento de oração? Região aqui São Paulo, né? Uhum. Sônia? Também gratidão, né, Odaí, que nós oramos pelo Nicolas, né, e depois, logo depois do culto, o senhor me ligou que ele tinha... eu vi que ele tá, ele tá aí, né? Bom, muito bom que ele... Tem vezes que Deus é rápido, né? Hã? Da UTI. Certo? Então vamos fazer um momento de oração. Eu convido a nos colocarmos de pé. Querido e bondoso Deus, estamos na Quaresma, tempo em que percorremos com Cristo a sua história de sofrimento, padecimento e entrega por todos nós. Nisto, somos gratos a Ti por todos os benefícios imerecidos que Tu nos concedeste através do Teu Filho. A Ti somos gratos pelo dom da vida, pelos frutos das Tuas bênçãos e pela possibilidade de celebrar contigo motivos de gratidão. Aqui lembramos pela recuperação de Larissa e também de Nicolas e tantos outros, ó Pai, que louvam ao Teu santo nome pelas bênçãos que nos concedes. Te agradecemos pelo nosso lar, te rogamos que abençoe a nossa família. Te agradecemos aqueles que aqui nos visitam e que se juntam a nós nesta grande família cristã em Teu santo nome. Também, ó Pai, intercedemos para que o Teu amor e o Teu cuidado alcancem as pessoas que sofrem. Aqui lembramos as enchentes que nós temos visto aí pela região de São Paulo, tantas famílias que foram atingidas por essa tragédia, que Tu possas, ó Deus, se colocar juntamente a estas, trazendo o Teu consolo e a Tua força. Lembramos também, ó Pai, das pessoas que passam por enfermidade, enfrentam luto, e também enfrentam as diversas privações e dores. Concede ânimo a todos que buscam refúgio em Ti e que nas angústias sentem as Tuas mãos confortantes. Utiliza-nos, ó Pai, como instrumentos da Tua Igreja, para que proclamemos que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Guia, Pai amado, todos os povos ao entendimento, orienta as lideranças do mundo e da Igreja para que se empenhem na preservação e construção da vida digna. Seja conosco em nossa caminhada de fé
e dá-nos o teu socorro. Senhor, em tuas mãos confiamos as nossas orações, quando tudo entregamos a ti, por Jesus Cristo, teu Filho amado, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram tomar os seus lugares. Bom, no próximo domingo, dia 5 de março, às 9h30, haverá aqui o nosso culto em português e também às 11 horas o culto em língua alemã. E também vai acontecer o relatório da juventude do grupo alemão. Os dados financeiros. Nosso muito obrigado a todas as pessoas que contribuem e doam, mantendo assim a nossa comunidade. As contribuições de fevereiro alcançaram 42% de entrada, nos faltando 58% para cumprir com as obrigações registradas até agora. E tem ali os gráficos de dezembro e janeiro também. Ofertas de louvor. As doações e contribuições para a igreja podem ser feitas pelo Pix, através do nosso CNPJ, depósito ou transferência bancária. O que nos anima a ofertar é 2 Coríntios 9:7, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Sobre o cadastro de membros, essa tela aí é sobre o aplicativo da ISLB, que consta aí nas lojas do celular, né? Ele já está disponível e tem ali várias informações, inclusive a Bíblia, que você pode acessar online. E sobre o cadastro, neste ano haverá o cadastro único de membros da ISLB. Por isso estamos atualizando as informações dos que se consideram membros da nossa comunidade com a ficha cadastral fornecida pela ISLB, a serem lançadas no sistema integrado. Tem que assinar aqui a ficha por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? E as fichas estão no átrio. Os lembretes agora da semana. Na quarta-feira, no dia 1º de março, às 14h30, tem o encontro da UASE. Na quinta-feira, dia 2, às 20 horas, tem o nosso coral. E no sábado, o ensino confirmatório é no sábado, dia 4, às 9 horas. E o encontro da juventude às 17. Agora o relatório da diaconia. Bom dia. A exemplo dos outros domingos, né, a gente apresenta os relatórios das atividades, né, anual de cada grupo, e hoje é o relatório do grupo de diaconia, então. Como sempre, assim, só lembrando, né, se alguém tiver alguma dúvida no final do relatório, aí a gente pode tirar alguma dúvida se alguém tiver. Relatório anual do Grupo de Diaconia da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em Campinas, ano 2022. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Colossenses 3, 23, 24. No ano de 2022, com a melhora da situação da pandemia, mantivemos nossas reuniões online, porém com algumas atividades presenciais.
Segue abaixo o resumo dos trabalhos do ano. Reuniões mensais, média de 9 participantes por reunião. 5 reuniões de forma virtual nas primeiras terças-feiras dos meses fevereiro, março, abril, julho e outubro. 4 reuniões de forma virtual nas segundas terças-feiras dos meses maio, junho, agosto e setembro. 1 reunião presencial no dia 2 de novembro nas dependências da igreja. As alterações de datas constantes no calendário, porque no calendário consta sempre a primeira terça-feira do mês, né? Essas alterações se deram em função da disponibilidade dos membros do grupo e de atividades a serem executadas. Escolhemos como tema de estudo para o ano de 2022 a parte A, Análise Neotestamentária da Diaconia, do livro Diaconia, Fundamentação Bíblica, Concretizações Éticas. A cada reunião, uma quantidade de páginas era previamente lida pelo grupo e o assunto discutido nas reuniões juntamente com o pastor Luciano, a quem agradecemos pelo apoio e sua orientação teológica. Neste ano, passaram a integrar o grupo de diaconia, Kelcibele Farias, Gustavo Scheffer, Andréia Vasques Scheffer e Ana Paula de Lacerda Guerreiro Franco. Infelizmente, também registramos a irreparável perda de nossa coordenadora Dione Crembel Salvador, quando do seu falecimento ocorrido em 25 de fevereiro. Cestas básicas. Foram doadas 409 cestas básicas, somando um total de 4.162 quilos entre alimentos, material de higiene e material de limpeza. Encerramos o ano com 103 famílias constantes em nosso cadastro. Não estamos cadastrando novas famílias desde 2021. As entregas continuam a serem feitas mensalmente às famílias de forma rotativa através do distribuidor de cestas Complexo PLS, situado à Rua Maria Soares, 225, Vila Industrial. A empresa Bona Cestas, que nos fornece as cestas, faz as entregas diretamente neste local e as famílias fazem a retirada de forma confiável, onde assinam um protocolo de retirada para nosso controle. Atividades diversas. Em abril de 2022, nosso projeto Pandemia, Ainda Precisamos Ser Solidários, inscrito na ISLB em parceria com a Mission Einwelt da Alemanha, foi aprovado e recebemos uma verba de R$ 9.163,64, o qual nos possibilitou passar de 15 para 30 cestas mensais por 6 meses, de abril a setembro. No dia 17 de abril, tivemos o tradicional café da Páscoa aqui na comunidade. Sendo a mesa farta, ao final do culto foram doados lanches aos moradores em situação de rua aqui do entorno. No dia 1º de maio, participação no culto do Dia Nacional da Diaconia, aqui na comunidade, com o tema As Obras da Misericórdia. Neste domingo, em alguns seguintes, oferecemos kits com o tema para obter verbas para ajudar na aquisição de cestas básicas. Todas as quintas-feiras dos dias 5 de maio a 9 de junho, de forma online, tivemos participação no curso Diaconia e Luto, com apoio do Núcleo de Educação à Distância da Faculdade ZEST, em parceria com a ISLB e Instituto de Sustentabilidade América Latina e Caribe. Em junho, o grupo intermediou a doação de um carrinho de bebê entre uma pessoa do Alphaville e uma família carente atendida por nós. O carrinho foi doado a um bebê com necessidades especiais de Pernambuco. No dia 5 de junho, também tivemos na comunidade a tradicional feijoada, e também neste dia foi possível doar 40 marmitex aos moradores em situação de rua nas proximidades. Doamos roupas e calçados, especialmente de inverno, de nosso estoque, bem como de peças recebidas por conta de uma campanha de inverno lançada em maio. Foram feitas doações para Casa da Cidadania, Lar dos Velhinhos, Lar da Criança Feliz e Abrigo Renascer. Em julho, doamos roupas para uma família carente. Em agosto, fizemos uma doação de R$ 250 ao Instituto dos Cegos de Campinas para a compra de bengalas especiais para pessoas com essa condição. Em setembro, iniciamos a campanha de Natal. Natal mais feliz é Natal sem fome, com o objetivo de arrecadação suficiente para a aquisição de 50 cestas básicas, incluindo um panetone e uma caixa de bombons.
Em outubro, encerramento e prestação de contas do projeto iniciado em abril, através do aplicativo de projetos, sendo esta prestação de contas aprovada pela ISLB. Participação do Seminário Diaconia e Escuta, coordenada pelo Sino do Sudeste. Vocês viram até que hoje a oferta era, né, para a Diaconia do Sínodo, eles fazem várias ações, e uma delas são esses seminários. Que acontece de forma online, né? Assim mais pessoas de várias paróquias podem participar. E do curso Diaconia, uma introdução pela plataforma da Faculdade ZEST, oferecido pelo Instituto de Sustentabilidade América Latina e Caribe, ambos de forma online. Em dezembro, com o resultado da campanha de Natal, lançada no final de setembro, e com verba arrecadada além do previsto, foi possível adquirirmos e distribuirmos 101 cestas básicas, cestas de Natal, composta por alimentos básicos, materiais de higiene e limpeza, panetones e caixas de chocolates. 50 delas montadas aqui mesmo na comunidade por integrantes do grupo, mais o pastor Luciano. No dia 10, após 2 anos suspensos em razão da pandemia, realizamos o Bazar Beneficente. Aconteceu nas dependências da comunidade, das 10 às 13 horas, com a presença de 170 visitantes e 21 pessoas ajudando na organização. Objetos hospitalares, coordenação e empréstimos de pequenos objetos que dispomos aqui na igreja, como cadeiras de banho, muletas, andador, etc. Resumo financeiro de 2022. Saldo em 31 de dezembro de 2021, 13.687,07. Recebimentos em 2022, 46.194,45. Despesas pagas em 2022, 46.555,06. Saldo em 31 de dezembro de 2022, 13.326,46. Que em Deus possamos todos ter vida em abundância, porém que nunca deixemos de olhar para os que precisam e sofrem por não ter para si, bem como para sua família, o básico para sua subsistência. Expressamos nossa imensa gratidão a Deus, principalmente por nos dar coragem para o trabalho e pelos resultados alcançados durante o ano. Gratidão também a cada um e cada uma desta comunidade ou de fora dela, que de alguma forma contribuiu neste ano de 2022. Gratos por suas doações e suas orações. Campinas, 26 de fevereiro de 2023. Assinam esse relatório eu, Roseli Schmidt da Silva e Ulisses Fernando Fal. Coordenação do grupo de diaconia aqui da comunidade de Campinas. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar algo. Só para esclarecer, de repente alguns não saibam, né, esses relatórios eles fazem parte do material que compõe a nossa assembleia, que está para chegar, para que não se acumule tudo num dia de culto só, então os relatórios eles são feitos na finalização de cada culto dominical. Então o próximo culto, nós temos aí 2 relatórios da juventude e também do grupo alemão. Nós temos aniversariantes aqui na igreja hoje. Nossos aniversários. Pode ser em vida, pode ser aniversário de batismo, confirmação, casamento, tudo é motivo de alegria, né? Venham aqui na frente então os nossos aniversariantes, enquanto isso nós vamos cantar o hino 162 do nosso inário. Meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei, conduz minhas calmas águas, com ele eu andarei, sempre, sempre, com ele eu andarei, sempre, sempre, com ele eu andarei. Vamos ficar de pé, pedir a bênção para os nossos aniversariantes. Bondoso e amado Deus, o nosso coração inflama de amor e gratidão a Ti, por permitires a nós celebrar contigo passagens tão importantes
da vida, sem o qual, ó Pai, a sua mão poderosa, sem o qual o teu poder não poderíamos celebrar. Pois tu, ó Pai, sustém a nossa vida, tu conduz a cada um de nós por teus caminhos e permite com que o nosso coração se aproxime de gratidão por estes momentos. Aqui, diante da tua presença, ó Deus, estão os nossos aniversariantes, trazendo para ti todo o amor e toda a gratidão. Abençoes a cada um deles com ricas bênçãos e que eles possam ter motivos de alegria, sempre celebrando contigo estes momentos. Mas que também na angústia não esqueçam de ti, pois tu és Deus que celebra a alegria, mas também nos levanta no momento da caída. Por Cristo Senhor, nós te pedimos e oramos. Amém. Vamos receber a bênção de Deus, vocês podem ficar por aqui, tá bom? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e conceda a paz. Abençoe assim o Deus, o Pai Todo-Poderoso, a cada um. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E uma salva de palmas para os nossos aniversariantes, né? Obrigado, podem tomar seus lugares. Vamos ainda ao nosso canto final, tá bom? Que, alimentados pela presença de Deus, por sua palavra, possamos, após finalizar o culto, ir na paz de Deus, servindo a Ele com alegria e fé. Cantemos 604 do livro de canto da igreja. Agradeço a presença de cada um de vocês, de cada um que veio a convite de Deus se reunir conosco. Um abençoado domingo para vocês, uma abençoada semana. Fiquem com Deus. Tá? Bom dia a todos e todas.